Bom dia, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Márcio Baima. Retorno com a nossa aula da semana e ainda dentro do recorte da Primeira República, certo? Ou da República Oligárquica, como eu havia avisado na aula passada. Nessa que nós vamos trabalhar hoje, discutiremos as chamadas revoltas sociais que aconteceram nesse período, ok? Me acompanhem aí. Primeiramente, vamos analisar o contexto. Durante a Primeira República, emergiu uma série de conflitos sociais que expressavam as limitações da jovem República Brasileira em garantir a todos as conquistas da modernidade. Bem, um dos discursos que era muito comum na época em que havia disputa, né, entre os republicanos e os monarquistas era exatamente que a república seria aí o equivalente ao regime onde a prosperidade, a modernidade, o progresso aconteceria. No entanto, a gente sabe que após a proclamação da república, muitas situações que eram extremamente ruins do período monárquico se mantiveram, né? E isso, de certa forma, quebra aquele mito do progresso, aquele mito do avanço da modernidade, porque essa república ela nasce com alguns vícios, nasce com o controle das oligarquias, nasce a partir de uma situação de exclusão e, portanto, nem todo mundo vai ser um cidadão diante desse regime republicano. Sendo assim, nessas ausências e nessa falta de ação do Estado perante aos menos favorecidos, né, a sociedade vai gritar e muitas das vezes o grito se expressa, né, por meio das revoltas. Tá? Tais conflitos são resultantes da carência social em que vivia grande parte da população, seja no campo ou nas cidades. O que seria essa carência social? Eu me refiro, né, à condição de desigualdade, pobreza, exploração, né, analfabetismo, falta de participação política, enfim, essas mazelas elas continuavam, né, seja você na época vivendo na cidade ou no campo, né, esses problemas eles continuaram e vão ter aí, né, uma marca profunda na organização do povo, que por sua vez, em determinados momentos, vai buscar meios de superar essas condições. Né? E muitas das vezes a situação é essa, né? Se expor, se expressar por meio da revolta, né? do conflito. Tá? E isso mostra que o povo brasileiro nem sempre, né? Ao contrário do que se dizia, o que se costuma dizer, viveu passivo, alheio ou parado diante das contradições políticas e sociais desse período. Tá? Destaco também a incapacidade do Estado brasileiro, né, controlado pelas oligarquias, né, por aquelas elites que têm o domínio político, em dar respostas aos anseios sociais. Né? Então, como era um governo oligárquico, que privilegiava poucos, a ideia é sempre a mesma, né, de manter o povo numa condição subalterna. Então, se o povo está sofrendo, por que atender aos anseios do povo? Né? Pelo contrário, a ideia é reproduzir essas desigualdades para garantir o status quo, né, o poder daqueles grupos que estão na classe dominante. Tá? Então, isso vai se expressando, mas, como eu disse, tem horas que a população grita e esse grito é a revolta. Certo? Vamos lá para o próximo slide. Quais foram esses movimentos sociais que aconteceram durante a Primeira República? Eu vou destacar aqui 4, mas nós vamos trabalhar só 2 e os outros 2 na próxima aula. Tem movimentos rurais, certo? No caso, a Guerra de Canudos, tá? E a Guerra de Contestado, ou Guerra do Contestado. E tem os movimentos urbanos, a Revolta da Vacina e a Revolta da Chibata. Quais são os movimentos que nós vamos trabalhar hoje? Vamos trabalhar a Guerra do Contestado, perdão, e a Revolta da
vacina. Rapaz. Guerra do Contestado e Guerra de Canudos. Eu estou aqui encabulado com a revolta da vacina, né? Por conta dessa situação que a gente vive hoje. Né? É uma disputa em relação à vacina, então me veio à mente. Então, eu acabei tendo isso na minha cabeça, estudando aqui, mas nós vamos trabalhar hoje a Guerra de Canudos e Guerra do Contestado. Tudo bem? Vamos lá. Vamos começar aqui com a Guerra de Canudos, né? Esse conflito, né? Na região da Bahia, certo? Essa região bem aqui que a gente pode observar, ó, Canudos, tá? E inicialmente quero dizer o que era Canudos, né? Canudos era uma comunidade, um arraial, certo? Formado por pessoas que viviam no sertão, né? E que muitas delas ou foram exploradas, perderam suas terras, ou não tinham emprego, e se agruparam nessa comunidade sob a liderança do Antônio Conselheiro, esse bem aqui que está sendo retratado, ó, tá? Antônio Conselheiro, né? E ali eles formaram essa comunidade com o intuito de viver com base na religião, no trabalho coletivo, afastado, de certa forma, daquilo que eles consideravam como sendo um estilo de vida ruim, né? Um estilo de vida mundano, né? Ou também um estilo de vida onde as pessoas eram exploradas, né? O que acontecia muito no interior. Então, para aqueles que começaram a querer fugir dessa condição e buscar uma outra alternativa, encontrar aí o Canudos e a figura do Antônio Conselheiro como liderança capaz de aglutinar essas pessoas que a partir de então viveriam de uma maneira diferente do que acontecia no restante do sertão brasileiro, e no caso aqui do sertão baiano. Tá? Essa charge aqui, esse desenho, ele ilustra uma situação também interessante. Vamos dar um destaque, né? Aí, bem aqui na escrita está dizendo assim, ó, até tomando ares de dizer a república, aí, alto lá, daqui não passarás, né? A república seria essa imagem feminina, certo? E aquele que tenta impedir a república, né, é o Antônio Conselheiro. E antes de a gente passar para o próximo slide, eu quero colocar para você o seguinte, né? Como esse movimento surgiu logo após a proclamação da República, nessa República que ainda estava se formando, se consolidando, né? No Rio de Janeiro, nos grandes centros, né, se via o que acontecia no Arraial de Canudos como uma manifestação de reação monarquista à implantação da República. Né? Então, taxaram aí essa pecha, né? essa ideia no Antônio Conselheiro, né? e nas pessoas que viviam no Arraial de Canudos, de que os mesmos eram monarquistas e que, na verdade, não era bem assim, não. Tá? É certo que algumas coisas que o Antônio Conselheiro criticava, em função da República ter se instituído, né, depois da Constituição, como casamento civil, separação entre Estado e Igreja, ajudou a reforçar esse aspecto. Mas, na prática, o Antônio Conselheiro ele não era monarquista convicto, nem as pessoas que estavam ali eram monarquistas, mas essa ideia serviu para aglutinar força, no sentido de dizer que esse movimento era um movimento de ameaça à República, então deveria ser combatido. Tá? Então, nesse sentido, a charge aqui ela se explica a partir dessa questão, né? Da ideia de se colocar o Antônio Conselheiro como um fanático, monarquista, e que, portanto, deveria ser destruído. Quais foram as causas da Guerra de Canudos? Vamos colocar aqui essas causas gerais para que a gente possa compreender melhor esse processo. Né? Nós temos a concentração fundiária, né? Isso é uma das questões que mexe bastante com esses movimentos rurais, né? O que seria a concentração fundiária? É exatamente a concentração de terra na mão de poucos, enquanto que uma grande parte da população não tem terra para plantar. Né? Então, quem se sujeitava a ficar na terra de pessoas que tinham essas quantidades enormes, né, de posses, tinha que trabalhar ali duro, pesado, pegar na enxada mesmo, e muitas das vezes não ficava com nada, né? Só tinha ali o básico para se manter e olhar. Né? Isso porque
é muita gente sem terra e pouca gente com terra. Então, muitos optavam por sair e buscar terras que eles consideravam devolutas e, a partir daí, ter uma outra alternativa de vida. Tá? Foi o que acabou acontecendo no caso de Canudos. Né? Mas isso só acontecia por quê? Porque existia essa concentração fundiária que é uma marca do Brasil desde o início da colonização e que até hoje também é um fenômeno muito presente, né? Miséria e fome da população sertaneja, né? Isso vai motivar, né, que obviamente essas comunidades busquem alternativas de organização, né? E claro, né, e tentem fugir da fome e aí eles vão atrás de espaços locais onde eles tenham condição de se organizar, né? Mas é lógico que isso causa mais indignação, mais raiva nas pessoas, porque é muita fome, é muita exploração, entendeu? Então, há de se convir que as pessoas precisam buscar outras alternativas, tá? Nós temos também a superexploração do trabalho nessas áreas rurais, né? O trabalhador ele estava cansado de ser explorado, certo? E também tem a seca e o aumento dos impostos. Então, tudo isso junto, né, faz com que o cenário não seja um cenário favorável, né? Um cenário de muita exploração, um cenário duro, áspero, para aquelas populações rurais que viviam nesse espaço, né? Que é o sertão da Bahia. Nesse sentido, os camponeses passam a seguir quem? O Antônio Conselheiro, né? Formando o que a gente vai chamar de Arraial de Canudos ou Arraial do Belo Monte, no interior da Bahia. Né? E a figura do Antônio Conselheiro, ali, como liderança, como uma espécie de beato, alguém que andava pregando pelo interior, né? E que trazia aí uma mensagem divina, né? Uma mensagem de Deus, né? Uma mensagem da Bíblia. E numa região onde as populações elas vivem nessa exploração muito intensa, essa palavra de alento ela é muito forte, ela tem um poder muito significativo e aglutina as pessoas também, né? Tanto é que esses movimentos, tanto no caso o de Canudos como de Contestados, são chamados de movimentos messiânicos, né? Porque esses líderes são entendidos como uma espécie de messias, né? Mensageiros, pessoas que vão trazer a boa nova, né? Que vão trazer aí pelo menos um alento espiritual. Então as pessoas que já estão numa condição como essa tendem a se agrupar em torno de figuras como a do Antônio Conselheiro. Tá? Aqui você tem uma gravura que mostra aproximadamente como seria essa comunidade, né? Aqui o Arraial de Canudos, né? Então ele ganhou uma dimensão muito considerável, né? Uma área que já tinha uma população bastante grande, certo? E essa população era exatamente de pessoas que não tinham mais condições de viver aquela exploração em que eles se encontravam e observavam em Canudos uma alternativa. Então as pessoas saíam muitas das vezes das fazendas onde eram exploradas e iam para Canudos. Né? Se perdiam emprego na cidade, ia para Canudos. Né? Se eram pessoas que tentavam mudar de vida, iam para Canudos. E assim essa comunidade foi crescendo e causando, de certa forma, uma ira entre os poderosos. Né? Por diversos aspectos. Eu vou citar aqui 3 rápidos. Né? Para a Igreja Católica, né, eles já sentiam aí uma concorrência com as pregações do Antônio Conselheiro, né, como líder religioso. Então, eles tinham medo de perder fiéis. Para os donos de fazendas, os exploradores, muitos trabalhadores que trabalhavam nessas fazendas, eles começaram a ver que em Canudos eles pelo menos poderiam chegar lá, ter um pedacinho de terra, plantar, colher e ter a posse daquilo que eles produziam, ainda que eles tivessem que dar um terço para a organização de Canudos, mas esse terço que eles davam do que eles produziam era justamente para garantir a subsistência da comunidade. Então muitos saíam dali. E para as pessoas que viviam nos centros urbanos, né, o poder republicano, Canudos se tornou uma ameaça. Então razões não faltavam para que os poderosos começassem a se organizar contra Canudos. Tá? Vamos lá então.
comunidade forma um estado paralelo à república, abandonando as fazendas, deixando de pagar o dízimo e os impostos republicanos. Os sertanejos deslocam-se para Canudos. É o que eu acabei de falar anteriormente, né? Então eles estão vivendo à margem do que o Estado republicano propunha, e isso, de certa forma, causa aí uma espécie de alerta, né? Uma ameaça para o poder constituído por ver esse tipo de organização diferente, né? Que não queria pagar os impostos, que não queria seguir as leis da República, né? Então, para essa República que estava nascendo, era uma ameaça, mas também era uma ameaça para os fazendeiros e para a própria igreja, né? Governo republicano, mais coronéis e mais a igreja unem-se contra o Arraial de Canudos, né? Aí vai começar o que a gente chama de Guerra de Canudos, né? Então, a alternativa que eles vão ter é qual? Varrer aquela comunidade do mapa. Os principais jornais da época difamam Canudos, associando aquela cidade ao retorno da monarquia. Foi o que eu falei para vocês, né? Lá no começo, né, quando a gente analisou a charge. Quando a gente pensa bem aqui em sebastianismo, também a gente vai analisar esse aspecto místico, religioso, né, da figura aí, da comunidade, tá? Que se expressa na imagem do Antônio Conselheiro, mas que também existe essa lenda, né, do Dom Sebastião, né, rei de Portugal, que voltaria, né, e tornaria Portugal grande de novo. Esse tipo de percepção de mito, ele é transposto para o Brasil, interpretado também em várias regiões do sertão brasileiro, inclusive aqui no Maranhão também, nessa ideia de que Dom Sebastião um dia retornaria e traria sabe, a paz, o desenvolvimento, né? Ou tornaria o povo grande de novo, tá? Então esse sebastianismo ele se expressa dessa forma, certo? Essa ideia de um retorno a uma condição do sagrado, né? Uma condição de melhoria, tá? Após 4 expedições militares, Canudos é massacrado, né? Nós tivemos aí o início do conflito, foram precisas 4 expedições, as 3 primeiras os habitantes de Canudos expulsaram o exército, mas na quarta eles vieram mais preparados e conseguiram por fim àquela comunidade, né? A obra literária que retrata o conflito, no caso Os Sertões de Euclides da Cunha, expressa um pouco desse choque entre, né, o recém-mundo republicano, o país republicano, né, e o que eles vão estar chamando ali de sertanejo, da população que representaria, na visão de muitos cronistas da época, né, aquilo que de mais atrasado existiria no Brasil: fanatismo, pobreza, etc. Então, na visão dessas pessoas que na época estavam observando ali o conflito, né, meio que um conflito entre a suposta civilização contra a barbárie, né? Mas a barbárie mesmo ela vai ser produzida pelos ataques do governo. No caso, 25 mil pessoas serão mortas, né? Então o conflito ele resulta em um número muito grande de mortos, né? E mais uma vez os poderes constituídos, né, o governo ele vai massacrando aí a tentativa da população de se organizar e de tentar viver sem a exploração, ok? Temos aqui algumas imagens, certo? Aqui nós temos rebeldes capturados, né? São fotos, né, da época, tá? Foram capturados aí durante o conflito, né? Aqui é uma foto também da Vila de Canudos, né? Você percebe aí aquelas casinhas de palha, né? E a gente observa muito isso no interior do nosso estado, ainda tem, né? As casinhas de taipa, tá? Aqui você vê soldados que lutaram na Guerra de Canudos, e aqui o corpo do Antônio Conselheiro, né? Uma das únicas fotos que se tem dele, né? Tá? Vamos agora para o outro movimento que é conhecido como Guerra do Contestado, né? Onde aconteceu uma região que era disputada por Santa Catarina e Paraná no período de 1912 e 1916.
Quem foi o líder desse movimento? O monge José Maria, né? Interessante destacar logo aqui que essa figura, assim como a figura do Antônio Conselheiro, também tem esse caráter místico, né? Aquela pessoa que tem uma aura religiosa, né? Pessoa que promovia curas, que fazia pregações, né? E que conseguiu, por conta do seu discurso, né? Desse discurso religioso também, fundar uma comunidade de pessoas que estavam sendo exploradas, que não tinham condição de se manter, perderam suas terras, perderam emprego, e que vão encontrar na figura do José Maria também uma espécie de salvador, né, de um Messias. Tá? Após a sua morte, o monge João Maria, Miguel Lucena Boaventura foi o líder. Quais são as causas? Né? A causa é praticamente a mesma em relação ao que aconteceu em Canudos. Né? Então tem muito paralelo entre esses dois movimentos. A exploração dos camponeses, né? Concessão de terras e benefícios para as empresas inglesas e americanas que provocaram a expulsão e a marginalização de pequenos camponeses para construir a ferrovia São Paulo e Porto Alegre. Né? Nesse caso aqui, muitas empresas empresas inglesas e americanas que vieram para a construção dessa estrada de ferro, elas ganharam o direito de explorar também madeira nas margens da ferrovia. Só que essa região ela já era ocupada por esses camponeses e muitos foram expulsos. Né? Então, o que dá a tônica do conflito é justamente o que é a expulsão desses camponeses, essas pessoas que viviam ali, de suas terras. Certo? E aí, o conflito está sendo motivado, mais uma vez, por uma disputa de terras, né? Como aconteceu também no Arraial de Canudos. Qual é a origem do nome? Região contestada entre os estados de Santa Catarina e Paraná, como eu falei agora há pouco. Né? Olhando aqui no mapa, essa região aqui é a região do conflito. Era uma área que já era disputada entre Paraná e Santa Catarina, daí o nome, né? Guerra do Contestado, porque havia uma contestação desse território, desse espaço. Tá? E aqui você vê a linha, né, da estrada de ferro. Ela corta a região, tá? E, consequentemente, essa região, como eu acabei de dizer, ela já era ocupada, tinha pessoas morando lá, populações mais humildes, que lutavam para se manter ali. E aqui nós temos uma imagem do que seria o monge, né, João Maria. Tá? Essa figura, né, de barba, né, muito humilde, muito simples, como também é representado o Antônio Conselheiro, tá? Figuras ali como profetas, né, como Messias. José Maria reuniu mais de 20.000 sertanejos e fundou com eles alguns povoados que compunham a chamada monarquia celeste. Né? A monarquia do contestado tinha um governo próprio e normas igualitárias. Tá? Não obedecendo... Deixa eu apagar aqui rapidão. Voltando... Eu botei a borracha de novo. Não obedecendo às ordens emanadas das autoridades da República. Né? Veja que, da mesma forma como acontecia em Canudos, né? A população se organizava, trabalhava, produzia, dividia o que era produzido e não obedecia às ordens que vinham das autoridades republicanas. Os sertanejos do contestado foram violentamente perseguidos. Né? E lembrar por quê? Já tinha acontecido a Guerra de Canudos, quando eles observaram as autoridades republicanas que esse novo conflito poderia trazer de volta a mesma situação que aconteceu lá em Canudos, então eles trataram logo de reprimir violentamente esse movimento. Né? Coronéis, fazendeiros e pelos donos das empresas estrangeiras com apoio de tropas do governo. Assim como em Canudos, os participantes foram violentamente massacrados. Né? Então essas duas grandes revoltas que expressam, né, como a gente acabou de dizer, essa situação onde a população brasileira, principalmente a população do campo, não estava amparada pelo Estado, né? Quando reclamou ou tentou viver de forma alternativa, acabou sendo massacrada. Em Canudos foram 25.000 e em Contestado 10.000 mortos. Né? Então, um número considerável
de brasileiros e brasileiras que morreram diante dessas guerras, que na verdade atendia aos interesses dos poderosos, como a gente pode ver, né? Coronéis, fazendeiros, né? Chefes de Estado, enfim. Essa é uma parte da história do nosso povo que precisa ser contada para que a gente tenha noção de como o nosso povo lutou e como a luta pela terra ainda é uma das questões importantes a serem discutidas na atualidade, ok? Deixo aqui para vocês duas atividades, certo? Uma de marcar e uma de responder, tá? E eu vou esperar que vocês coloquem lá nos comentários do canal. Pessoal, vamos comentar, porque ali é o espaço que eu tenho para fazer a discussão com vocês, ok? Um grande abraço a todos e todas e até a próxima aula. Tchau, tchau.